Então, meus irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nesse momento. Trata-se apenas de algumas reflexões, que faremos, temos até pouco tempo, mas escolhemos aqui um assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a reencarnação. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 4, todo um capítulo falando sobre reencarnação. Tal a importância deste assunto dentro da doutrina espírita e também em nossas vidas, à medida que nós vamos compreendendo como se dá o fenômeno da reencarnação, nós vamos tendo mais tranquilidade, mais confiança, em Deus, na sabedoria divina, mais tolerância para com tudo que nos acontece. Vamos compreendendo melhor a nossa própria vida, os fatos que advêm em nossas vidas. Então, nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo é "Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo". Essas palavras são palavras de Jesus, que ele disse para Nicodemos. Nicodemos era um senador entre os judeus. E muita gente, ao ler essas palavras do Cristo, onde ele diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, muita gente interpreta que esse nascer de novo seria renascer somente no sentido espiritual, de se transformar, Não, existem pessoas que não acreditam na reencarnação. Então elas interpretam da seguinte forma: quando Jesus disse que teríamos que renascer novamente, é renascer espiritualmente falando. Elas interpretam assim. Nós, como espíritas, acreditamos que é verdade que precisamos renascer espiritualmente, nos renovar, nos despertar, mas só que o tempo que nós temos de uma única vida é muito pouco, às vezes, para esse renascimento. Nós sabemos que ninguém evolui da noite para o dia, Infelizmente, nós gostaríamos, todos nós, na verdade, temos até essa vontade de renascer para Deus, para Cristo, de nos renovar, de nos modificar, mas às vezes nós procuramos até nos modificar, mas observamos em nós mesmos que caminhamos lentamente para essa renovação tão necessária, Às vezes não conseguimos com a rapidez que gostaríamos, com a facilidade que gostaríamos. Então, é por isso que que Deus nos concede diversas oportunidades. Porque nós podemos observar, por exemplo, pessoas que renascem, ou nascem, Para quem não acredita em reencarnação, nascem aqui na Terra, mas morre com 5 anos de idade, com 9 anos de idade. Então eu pergunto, e aí, deu tempo dessa pessoa renascer espiritualmente, Dela entrar em sintonia com Deus e se renovar espiritualmente? Às vezes ela não teve nem tempo de chegar a estudar o Evangelho, a conhecer os ensinamentos do Cristo. Morreu bem jovenzinha. Outras vezes nasce doente, até mesmo uma doença mental, cerebral, E passa toda uma vida sem poder ter de fato essa oportunidade de um despertar espiritual, de uma renovação. Ou às vezes a vida da pessoa vai por caminhos tão tumultuados que ela não tem essa oportunidade que nós estamos tendo até de estar aqui para ouvir alguma coisa a respeito do Evangelho de Jesus. Então, às vezes, é muito lento, às vezes, essa renovação espiritual. E por isso, Deus nos dá novas oportunidades, Nos concede essa oportunidade de nós nascermos novamente, para que, através desse nascer e renascer, nós consigamos esse renascimento espiritual que tanto almejamos e que é o nosso objetivo, Nós vemos até pessoas já idosas
mas que são imaturas, que nem creem em Deus. Então também, às vezes, a pessoa vive até muitos anos aqui na Terra, mas você fala, nossa, mas a pessoa, né, não conseguiu esse renascimento espiritual. Então, a reencarnação, ela vem explicar também muitas coisas que parecem uma injustiça, mas que de fato não é, né? Não é injustiça, porque Deus não pode ser injusto. E quem criou as leis divinas foi Deus, né? Quem nos criou, quem criou este universo foi Deus. Então existem leis divinas corretas, perfeitas, justas, né? Regendo todo o universo, regendo nossas vidas. Então, a reencarnação, ela vem esclarecer isso, porque às vezes nós nos achamos vítimas das circunstâncias, das coisas, né? Às vezes eu penso, puxa vida, fulano, meu vizinho, é tão rico e eu tão pobre, nada dá certo para mim. Mas por quê? Seria uma injustiça divina. Por que Deus iria dar preferência para ele? Ele ter todas as oportunidades, ter beleza, ter riqueza, aparentemente a vida dele é maravilhosa e a minha é tão difícil, né? Então, nós de alguma forma atraímos aquela situação nas quais estamos vivendo. Situações que não chegam para nós como se fossem um castigo divino. Elas chegam para nós como sendo uma oportunidade de aprendizado. É assim que nós devemos encarar a reencarnação, como uma oportunidade. Então, esse renascimento que nós almejamos, que é um renascimento espiritual, ele se dá justamente através das oportunidades que nós vamos tendo de renascer para melhor aprender, né? Renascer na carne, para então conseguirmos renascer espiritualmente falando. Já existem milhares de casos comprovados de reencarnação, porque muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar a respeito, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu não acredito nos espíritos, que o espírito volta, porque nunca ninguém veio provar que volta. Mas existe sim, né? Nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, nós vemos os espíritos se manifestando, dando provas da sua existência e da continuidade da vida. Só que a pessoa que nunca participou de uma reunião dessa, nunca estudou nada a respeito, nunca teve essa oportunidade de entrar em contato com a espiritualidade, com a manifestação dos espíritos, às vezes ela acha, não, nunca ninguém veio para falar que o espírito, que a vida continua, mas veio sim. E a mesma coisa é a reencarnação. Tem pessoas que não estudaram a respeito, mas existem inúmeros livros de casos estudados, pesquisados, que os cientistas mesmos foram atrás e comprovaram a existência da reencarnação. Casos de crianças, né, que começam a ter algumas lembranças de vidas passadas e que falam, não, mas eu fui a fulano, eu morei em tal lugar, eu fui casada com fulano, e no começo ninguém dá crédito, mas depois de tanta insistência da pessoa em falar aquilo, vão atrás, né, pesquisa-se e vê que realmente aquela cidade existe, e que realmente existiu aquela família com aquele nome, que morreu realmente aquela pessoa daquela forma como a criança ou o adulto ou o jovem está narrando, né? Então já existem muitos casos comprovados. Quem tiver dúvida é só pesquisar a respeito. Deve ter, hoje em dia deve ter na internet também. Antigamente eu pesquisava nos livros, eu sou da época dos livros. Mas quem é da época da internet vai poder pesquisar na internet também, né? Existem filmes comprovando. E também na Bíblia Jesus fala da reencarnação, né? Aí vai a questão de saber interpretar as palavras do Cristo, né? Quando ele fala em renascer da carne e do espírito. E a reencarnação, ela fazia parte dos dogmas dos judeus na época do Cristo, só que eles acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica. Eles sabiam que existia a reencarnação, mas eles davam o nome de ressurreição.
Hoje em dia a gente já chama de ressurreição se a gente for voltar com o mesmo corpo, né? Talvez até o caso de Lázaro, que voltou ali no mesmo corpo, né? Isso aí a gente teria que fazer, tem estudos profundos na doutrina espírita através do caso de Lázaro também. Mas que é muito dito que ele estava com catalepsia, né, e tal, mas não vamos nem adentrar nessa questão agora, que seria um outro momento de estudo. Mas é impossível um corpo que já se decompôs totalmente voltar, né? Lázaro ainda não havia acontecido essa decomposição. Mas nós sabemos que os nossos entes queridos que nós já enterramos há muito tempo, se nós abrirmos ali a sepultura, não encontraremos mais nada e é impossível ele voltar à vida. Mas quando ele volta num novo corpo, ele não deixa de ser ele mesmo. Então, muitas pessoas acham, mas como é que você é outra pessoa? Não, você não vai ser outra pessoa. Você é você. Com aquilo que você gosta, aquilo que você pensa, o teu jeito de ser continua o mesmo. É como eu trocar de roupa. Eu não deixo de ser eu mesmo porque troquei de roupa, né? Porque me disfarcei, porque usei uma outra vestimenta. Então o corpo fica como se fosse uma vestimenta. É tanto que nós vemos nas nossas criancinhas, parece que elas já nascem com personalidade. A mãe fala, nossa, esse menino rebelde já nasceu assim, diferente do irmão. E é mesmo, ele é diferente do irmão, pode ser até gêmeos, mas ele é diferente do irmão. Parece que ele já nasceu daquele jeito. E não é a mãe que quer que ele seja daquele jeito. Às vezes ela até quer que ele seja diferente. Mas é ver claramente, quem é mãe sabe do que eu estou falando. Eles pequenininhos, você já vê que um tem uma personalidade, outro tem outro, né? E por quê? Porque ele nasceu ali já com todo o seu cabedal de vidas passadas, que está numa fase de esquecimento, mas que ainda existe. André Luiz nos fala bastante, trazendo esclarecimentos a respeito da reencarnação. No livro Missionários da Luz, ele narra o reencarne do Segismundo. Então seria bom até vocês lerem André Luiz, Missionários da Luz, pesquisarem, leiam sobre essa parte do reencarne do Segismundo. Então ele descreve que há todo um planejamento sendo feito para aquela reencarnação e o futuro reencarnante ele tem acesso aos modelos de corpos novos que ele poderá utilizar na futura reencarnação, né? Então, ficam acertados alguns detalhes. Por exemplo, digamos que eu fui muito bonita na minha vida passada, muito bonita, e eu usei essa beleza para destruir outros lares, para acabar com outros casamentos, para fazer, seduzir pessoas e acabar, maltratar as pessoas, dificultar a vida das pessoas. Então agora eu vou reencarnar, de repente eu vou falar assim, não, eu não quero mais um corpo bonito. Porque da vez passada eu era linda e eu só usei para o mal essa minha beleza. Então agora de repente eu peço para nascer um pouco mais feinha, né? Então aí cai também naquela parte do Evangelho, tanto da Bíblia como do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus fala, se tua mão é motivo de escândalo, corta-a. Vocês lembram disso? Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Então, isso não quer dizer que eu vou cortar literalmente, pegar uma faca e cortar a minha mão aqui, hoje, agora. Mas, se eu estou aqui utilizando a minha mão para matar pessoas, um exemplo, né? Então, de repente, na próxima vida, eu posso falar assim, não, eu quero reencarnar sem mão. Porque eu utilizei a mão só para fazer o mal, para bater nas pessoas, para agredir, né? Para matar a mim mesma. Então é melhor eu nascer sem mão, senão eu vou me suicidar de novo. Então, realmente, quando Jesus fala, se tua mão é motivo de escândalo, corta-a, ele está se referindo a essa questão de nós, ao reprogramarmos a nossa vida, né, a próxima vida, eu vou ver o que deu certo nessa e o que eu devo modificar, né?
eu fui muito rica e usei para o mal esse dinheiro, ao invés de auxiliar as pessoas, eu vou dizer, não, eu quero ser pobre na próxima vida. Porque não deu certo eu ser rica, né? Eu não consegui passar por essa prova da riqueza. Porque tanto a miséria é uma prova, quanto o excesso de dinheiro é uma provação também. Porque se a gente não souber utilizar, né, tudo é uma faca de dois gumes. Então, a reencarnação, ela não é um castigo. Ela é a Terra é como se fosse uma escola, uma oportunidade de aprendizado. E fica parecendo um castigo quando a gente começa a repetir de ano, né? O tempo todo a gente não consegue melhorar, crescer, aprender. Por isso que tudo que nos acontece, a gente deve perguntar, o que será que Deus quer e que a espiritualidade quer que eu aprenda com isso que está me acontecendo hoje? Porque é isso, é oportunidade de aprendizado. Não é castigo, mas é oportunidade de aprendizado. Alguma lição eu vou tirar de tudo que está me acontecendo hoje. E de alguma forma eu atrair para mim também os fatos que vêm a mim, né? É como eu plantei laranja e vou colher laranja. Não adianta eu plantar um abacateiro lá no meu quintal e depois querer colher limão, porque não vai dar certo, eu vou colher abacate, né? Então assim é a vida. Muitas coisas que nos ocorrem hoje que a gente às vezes não consegue compreender, mas a resposta está lá atrás, naquilo que a gente semeou lá atrás. Então eu atraí para mim um tipo de vida, pessoas, né, em volta de mim, com certas características, e também até mesmo o país, né? A gente às vezes reclama tanto e deveria até agradecer, né, pelo nosso país e por todas as circunstâncias, porque tudo é motivo de aprendizado, de elevação, e há sempre uma sabedoria divina por trás de tudo. Eu vou narrar para vocês uma pequena história aqui, que foi o irmão X que contou através da mediunidade de Chico Xavier. É uma história que ele intitulou Verdugo e Vítima. Ele conta que havia um rio num sertão aí, né? Poderíamos até imaginar no Brasil, e o rio começou a transbordar, chuvas muito fortes, e o rio enchendo, a água indo para transbordar. E ali já olhavam, né, aquela água com um pedaço de madeira boiando, com animais que morreram afogados já boiando ali também. E assim, estava se vendo que aquela água iria adentrar em toda uma região ali perto daquele rio, né? Então, famílias inteiras estavam abandonando seus casebres. Na verdade, era um local, né, não muito abastado, não, de pessoas não tão ricas, mais pobres, porém, que viviam ali com tranquilidade, que agora estavam fugindo de suas casas, abandonando até seus pertences e saindo dali para não morrerem afogados. E havia um jovem barqueiro de 26 anos de idade, o nome dele era Quirino. O barqueiro é que trabalha no barco, né? Fica navegando no rio com o barco para lá e para cá, levando as pessoas, levando objetos, coisas. E ali perto também havia uma casinha de um velhinho. O velhinho se chamava Licurgo. E esse velhinho, o que diziam, o que se comentava na cidade, é que ele tinha dinheiro, tinha muitas pertences assim, financeiros, mas que ele guardava ali embaixo do colchão, naquela casinha. Sabe aquela pessoa que tem dinheiro, mas não usa? Quer guardar, se apega ali com aquele dinheiro, e assim era o velhinho Licurgo. Ele é pegado ao dinheiro, e o dinheiro guardado ali nas gavetinhas do seu casebre, embaixo do seu colchão, né? E aí, ele tinha uma pequena fortuna, porque questão de pequena é relativa, às vezes o que é pequeno para mim é grande para o que não tem nada, né? Mas o barqueiro sabia que aquele velhinho estava ali e que ele tinha uma fortuna em casa. E ele pensou assim, gente, esse velho vai morrer afogado. E esse rio, essa água, vai levar o dinheiro dele.
E o dinheiro vai se acabar, vai sumir, não vai servir para ninguém. Não vai servir nem para o velho, nem para mim, nem para ninguém. Então, o que ele pensou? Ele pensou assim, já que o velho vai morrer, já que a água vai adentrar na casinha do velho, eu podia ao menos pegar esse dinheiro para mim. Porque ele era barqueiro, provavelmente ele não ia morrer afogado, né? E ele poderia usar o dinheiro. Então, o que ele fez? Ele foi lá até a casa do velhinho, bateu na porta, né? E dizia, né? Seu Licurgo, vamos sair dali, o senhor tem que sair dali, abandone tudo aí, que o rio vai adentrar, a enchente está vindo, a água está vindo, o senhor vai morrer afogado. E o velhinho dizia, não, de jeito nenhum, daqui eu não saio, da minha casa eu não saio, eu confio no rio, eu confio em Deus e eu vou ficar aqui mesmo. E o barqueiro pensando, puxa vida, vai morrer o velhinho e vai o dinheiro se perder, né? Então o que ele fez? Ele acabou empurrando a porta do casebre, né? Que não era uma porta assim tão forte, tão poderosa, era uma porta até fraca. E ele acabou empurrando, adentrando e falou mais uma vez para o seu Licurgo. E naquele ímpeto, ele teve aquele impulso de acabar já com a resistência do velhinho, ele acabou enforcando ali, matando o velhinho, né? Enrolou o corpo dele num cobertor, jogou no rio, né? Que o rio levou, muita gente ali já ia mesmo ser levado pelo rio, e ele pegou um molho de chave que estava ali na casa do seu Licurgo e foi abrir as gavetas procurar o dinheiro. Ali ele achou muitas cédulas mofadas, achou moedas, e achou também diamantes, muitos diamantes. Foi até surpresa, ele achou mais do que o que ele esperava. Então, depois ele voltou, depois que jogou o corpo do velhinho no rio, ele voltou e arrumou o casebre ali direitinho, para parecer, né, que não tinha acontecido nada, e nada de diferente, porque na verdade a água iria mesmo adentrar o local. Então ele foi embora com o dinheiro, com os diamantes, com as moedas, com as notas. E na hora, o seu Quirino até falou para ele, né? Falou, não me mate, seu assassino. Chamou ele até de assassino. Mas ele foi no impulso ali, né? Na ânsia de ter o dinheiro. Então ele acabou depois pegando aquele dinheiro e indo embora daquele lugarejo, daquela cidadezinha. Ele se afastou carregando uma fortuna. E depois de muito tempo, né, ele renovou sua vida noutra cidade, agora ele tinha dinheiro, fez a vida dele, né, se transformar financeiramente e tal. Mas ele não percebia, mas havia como que uma sombra se esgueirando atrás dele, que era do velho Licurgo. Então o velho, espiritualmente, ficou acompanhando ele. Na verdade, o velho estava acompanhando o dinheiro dele, não era nem ele, o dinheiro. O velho não queria sair de perto do dinheiro, e o dinheiro estava com ele, o velho ficou junto com ele. Então, mais tarde, ele, com a vida renovada em outra cidade, ele se casou, né, formou sua família. Mas quem ele recebeu como primeiro filho foi justamente o velho Licurgo. Então, mostrando assim a causa e efeito. Então, ao ter o velho, aquele velho, como filho, como seu primeiro filho, primeiro ele estava devolvendo a vida, porque na verdade ele havia tirado a vida. Ao ser pai, ele devolvia a vida. E segundo, como pai, o dinheiro que ele tinha voltaria para o filho, que era o velho, reencarnado, né? Nada mais justo. Né? Então, isso não quer dizer, isso não é uma fatalidade. Então toda vez que eu tenho um filho, meu filho é porque eu matei. Não, nada disso. Eu estou dando um exemplo, uma história só, contada por irmão X. Cada caso é um caso. Mas a gente vê aqui o sentido da justiça divina funcionando, né? Porque o nosso objetivo é o nosso crescimento espiritual. E todos nós somos filhos de Deus e somos iguais perante Deus. Então você imagine, vamos fazer de conta
que eu sou Deus. Não faz de conta, porque jamais. Deus não é uma pessoa, né? Ele não poderia ser comparado a uma pessoa, muito longe. Nós não temos nem capacidade para compreender quem é Deus. O próprio livro A Gênese de Kardec diz isso, diz que a gente estuda a respeito de Deus, mas que a gente não consegue ter realmente aquela condição de compreender verdadeiramente a Deus. Precisamos evoluir muito ainda para isso. Mas, numa suposição, só uma metáfora de que eu seria Deus. Aí, eu sendo Deus, o que acontece? Eu percebo tudo o que está acontecendo no meu corpo. Eu sinto, por exemplo, se o meu pé estiver doendo, eu estou aqui, a cabeça está aqui, mas eu estou sentindo a dor no pé lá embaixo, né? Ao mesmo tempo, eu sinto se a mão não estiver bem, se o fígado não estiver bem, eu sinto tudo. E eu quero o quê? Eu quero que tudo esteja perfeito e funcionando muito bem. Eu não vou desejar o bem para o meu pé direito e o mal para o meu pé esquerdo. Porque para mim, eu preciso de ambos. Ambos são iguais. Eu amo os dois, eu preciso dos dois para caminhar. Então, para mim, tanto eu quero que esteja bem e feliz o meu pé direito, quanto o esquerdo, quanto a mão direita, quanto a mão... Tudo em mim. Cada célula do meu corpo, né? Eu estou supondo que o universo, que cada partícula do universo e que cada pessoa do universo seja como se fosse um átomo de Deus, uma célula de Deus, um pedacinho de Deus. Estou fazendo uma suposição, né? Só para a gente começar a entender. Então, o que acontece? Será que eu vou querer, por exemplo, se eu fosse Deus, eu vou querer que essa mão seja feliz e a outra eu vou bater nela, né? Machucar? Claro que não. Então, assim é Deus. Então, não faz sentido nós falarmos assim: oh, meu Deus, tomara que o mal aconteça para o fulano, que o fulano me prejudicou, né? Mas o fulano é como se fosse a mão direita pedindo para mim cortar a esquerda. Eu não vou cortar a esquerda. Eu amo tanto a direita quanto a esquerda. Então, Deus nos ama por igual. Todos nós somos filhos de Deus. E por isso, nós temos que ir aprendendo a nos amar, aprendendo a nos perdoar, aprendendo a conviver uns com os outros. E não adianta fazermos uma oração pedindo a Deus para prejudicar o outro, né? Eu estou numa guerra, tomara que eu que ganhe. É igual o flamenguista fala, o Flamengo vai ganhar, o Vasco vai perder. Mas e aí? Deus vai... Tem gente que até pede para Deus. Deus, eu quero que o Flamengo que ganhe. Mas o Vascaíno também está pedindo para o Vasco ganhar. Então, na verdade, Deus ama a todos por igual. E por isso Ele criou leis justas, né? Leis onde não existe vítima, onde não existe um mal que aconteça e que eu não mereça. Então, para Deus, todos são queridos. Às vezes a gente pensa assim também, puxa vida, mas então com esse negócio de reencarnação, eu vou ter que viver com essa pessoa aqui eternamente. Ela está me maltratando, está me batendo, está quase me matando, está ameaçando que vai me matar, mas é bom eu ficar com ela porque é da vida passada, eu vou ter que... Não é bem assim. Talvez o que eu estou precisando é justamente aprender, a experiência que eu estou com ela, é para eu aprender a eu me respeitar, eu me valorizar, eu não deixar as pessoas me matarem, me baterem, né? Eu tinha uma amiga que o marido apontava o revólver para ela, ameaçava matar. Eu dizia, a hora que ele estiver mais nervoso, ele vai te matar. Então, num caso assim, ela precisa se resguardar. Então, há casos em que você precisa até se afastar daquela pessoa. Mas mesmo se afastando daquela pessoa para preservar a sua vida, no exemplo que eu estou dando, você não precisa, ao se afastar, ficar com o pensamento fixo nela, desejando mal, desejando tomara que dê tudo errado na vida dela, né? Tomara que agora ela morra, ela se dê mal, ela perca o emprego, não sei o quê, e vou ficar ali envolvida mentalmente numa simbiose com ela, numa obsessão, sendo obsessora dela, querendo que tudo de mal aconteça, querendo me vingar. Então, eu posso me afastar das pessoas em determinado momento? Sim, se for necessário, né? Se a pessoa está ameaçando a minha vida, se ele está me batendo todo dia, eu não preciso ficar ali todo dia apanhando porque existe reencarnação.
De repente fecha-se o ciclo, renova-se a vida. Mas eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela era separada do marido, mas ela só falava no ex-marido o dia inteiro. Um dia eu falei para ela, você não está separada coisa nenhuma. Ele está na sua mente o tempo inteiro, você só fala dele, você só pensa nele. Que separação é essa, né? Se afastou fisicamente, mas está com a ideia fixa naquela pessoa, ainda que seja falando mal. Aí você pode dizer, não, mas é porque você não sabe o que ele fez para ela. Não importa, não importa o que ele fez. Importa que, tudo bem, eu tenho até o meu direito de deixar ele para lá, mas agora eu vou viver a minha vida, sem guardar, tentando pelo menos, né, me trabalhar, para que eu não guarde tanta mágoa, tanta raiva, desejo de vingança, porque senão fica um ciclo eterno. Porque a reencarnação existe, mas nós também não precisamos ficar por toda a eternidade reencarnando aqui na Terra e nos degladiando uns contra os outros. Não há necessidade disso, né? O objetivo é o aprendizado. O objetivo é aquele renascer espiritual, aquela transformação espiritual que irá nos acontecer. Então, a partir do momento que terminou ali um ciclo de vida com aquela pessoa, eu vou para um novo aprendizado, mas que eu vá em paz, né? Que eu renove as minhas energias, os meus pensamentos, e para isso está a fase espírita a nos ajudar. Com o culto no lar, com a oração, com a leitura do Evangelho, com os trabalhos que a casa nos oferece, para que nós possamos renovar a nossa mente e não ficarmos um eterno ir e vir, porque também não adianta reencarnar 1 bilhão de vezes e não aprender, né? Nós estamos aqui para aprender, para mudar, renascendo fisicamente, para que consigamos o nosso renascimento espiritual. Esse é o objetivo, né? Então, é seguir em frente. Uma outra dúvida que muitas pessoas têm, André Luiz conta também no livro dele a história de um homem que matou lá o amigo, e no plano espiritual, quando ele desencarnou, ele ficou com um remorso tremendo de ter matado aquela outra pessoa. Mas aquele que foi assassinado, ele já tinha perdoado. Ele não estava mais, ele já estava num outro lugar, estava no plano espiritual, mas já tinha ido até para um lugar melhor, para uma colônia mais avançada, e não estava com raiva, nem querendo se vingar, nem perseguindo aquele homem. Mas ele se sentia tão culpado que quando ele chegou no plano espiritual, ele enxergava na sua visão espiritual, ele tinha a ilusão de que aquele que ele havia assassinado estava correndo atrás dele para matá-lo também, para se vingar. E André Luiz, olhando aquilo, falou assim, mas não estou entendendo, ele está correndo e o outro já perdoou, o outro nem está correndo atrás dele para se vingar, né? E o mentor do André Luiz explicou, não, é porque isso é um processo mental dele. O outro perdoou ele, mas ele não se perdoou. Então, muitas vezes, nós não precisamos ficar indefinidamente reencarnando com aquela mesma pessoa. A partir do momento que nós a perdoamos, às vezes nós nos libertamos. Tem gente que fala assim, eu não quero mais reencarnar na Terra, chega desse planeta. Então, evolua. Se você evoluir, você vai reencarnar num planeta melhor, porque existem planetas melhores. Eu estou aqui por sintonia, né? Eu estou aqui porque aqui é meu lugar. É isso que eu mereço. É isso que eu fiz por merecer. Então, se eu não quero mais reencarnar na Terra, eu vou melhorar, eu vou renascer espiritualmente, né? Pensar no Cristo, pedir ao Cristo que me ajude e tentar me ligar ao Cristo com atos, com palavras, com pensamentos, renovar realmente a minha mente, o meu coração, né? A minha vida, para que eu consiga ir para planetas melhores, mais evoluídos. E a Maísa até conta a história de uma pessoa que chicoteava os escravos. E depois, a costa lá dos escravos, ela chicoteava. E depois ela teve um câncer no pulmão. Então, a Maísa explicava o seguinte, que eu não preciso, não existe mais nem a escravidão. Então, eu não vou ser escravo de ninguém, ninguém vai me chicotear. Mas, com o câncer no pulmão, eu resgato aquilo que eu fiz. Então, não necessariamente eu estou atrelada ao outro e o outro a mim. O que mais nos une é o amor.
E o nosso objetivo é o amor. É através do amor que nós vamos renascer espiritualmente e que nós vamos poder passar por experiências mais felizes, mais agradáveis, né? E adquirir a nossa paz interior, a nossa alegria, esteja onde estivermos. Então, acho que o meu horário acabou, né? Então, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a paciência de vocês, que Jesus nos fortaleça, nos abençoe, para que nós possamos ir compreendendo as coisas. No caso aqui do Licurgo, imagine, ele nascendo filho daquele barqueiro, imagine, vocês acham que ele foi um filho fácil, que amava o pai? Talvez ele tenha sido um filho difícil, né? Porque ali, embora estivesse no esquecimento do passado, talvez ele ainda se lembrasse lá no fundo do inconsciente que aquele pai o havia matado. Então, por isso que são difíceis às vezes os nossos relacionamentos em família, por isso que às vezes a gente se dedica tanto para um filho, mesmo assim ele nos apedreja, ele é ingrato, né? Mas através desse conhecimento da reencarnação, a gente vai compreendendo que não somos vítimas e vamos aprendendo a conviver, a melhor viver e a evoluir. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.